Eu sou o professor Bruno Palhano e você está no Sistema Arquimedes de Ensino. Na aula de hoje, iremos estudar a classe gramatical conhecida como verbo. O verbo é uma classe gramatical responsável por indicar um fenômeno da natureza, um estado ou condição do indivíduo ou ainda uma ação. Nós estudamos o verbo normalmente iniciando pelo estudo da sua estrutura, que se divide em partes que você já conhece de nome. Sim, pois essas partes nós já estudamos em outros momentos. Estamos falando de radical, vogal temática e desinências. O radical é aquela base do verbo, é a base da palavra conhecida como verbo. O radical, então, mantém o sentido desse verbo e, normalmente, será mantido completamente ou em parte. Assim sendo, em um verbo como trabalhei, nós teremos que o seu radical vai até o H. Como podemos ter certeza disso? Muito simples. Para conhecermos o radical de um verbo, basta colocarmos numa forma que conhecemos como infinitivo. Assim, trabalhei representa o verbo trabalhar. Pois bem, vamos retirar esse R final. Vamos retirar esse A que vem logo antes desse R final. O que sobrou é o radical. E se fosse o verbo vender? Muito simples. Vamos retirar esse R final novamente. Vamos retirar esse E que sobrou. Temos o radical, vende. E se fosse o verbo partir? Continua simples. Vamos retirar esse R, depois retiramos este I e temos o radical parte. Normalmente os verbos mantêm o seu radical, mas também poderemos encontrar muitos verbos que têm uma certa alteração desse radical. Se o verbo mantém o seu radical, como em verbos como trabalhar, cantar, vender, nós temos o que chamamos de verbos regulares. Mas se esse radical for alterado, como por exemplo no verbo saber, que em algumas formas terá uma mudança, como por exemplo eu sei, neste caso nós teremos um verbo irregular, pois o seu radical, que era SAB, foi alterado ao conjugarmos eu sei. Além disso, além dos verbos conhecidos como regulares, pois mantêm o seu radical, e irregulares, pois alteram o seu radical, há aqueles verbos onde o radical muda completamente. Estamos falando dos verbos conhecidos como anômalos. Existem dois verbos anômalos em língua portuguesa, o verbo ser e o verbo ir. Não entendeu? Veja como é simples. O verbo é ser, mas eu conjugo ele no presente eu sou, e no passado eu direi eu fui. Veja a mudança completa, de eu sou para eu fui. Nada do radical sobrou para nós. Logo, este verbo é anômalo, pois seu radical mudou completamente. Além do radical, temos a chamada vogal temática. A vogal temática é justamente aquela vogalzinha que nós retiramos antes do nosso R. Como assim? Em trabalhar, no verbo trabalhar, caso eu retire esse R final, a vogal que sobrará logo em seguida é a chamada vogal temática, A. Assim sendo, no verbo vender, a vogal temática é o E, basta retirar o R. E no verbo partir, basta retirar o último R para encontrarmos a vogal temática I. Essas vogais temáticas são importantes, pois, além de ser o elemento da estrutura do verbo, servem para que nós possamos classificar os verbos em primeira conjugação, aqueles que possuem vogal temática em A, segunda conjugação, aqueles que possuem vogal temática em E, e terceira conjugação, aqueles que possuem vogal temática em I. Além disso, os verbos por e seus derivados são considerados verbos de segunda conjugação. Assim sendo, por, compor, repor, transpor são verbos de segunda conjugação. Além disso, além do radical, além da vogal temática, temos o que nós chamamos de desinências verbais. As desinências são elementos muito importantes, pois servem para indicar, por exemplo, se um verbo está no passado, se um verbo pertence ao singular ou ao plural, se um verbo deve ser conjugado de acordo com a pessoa eu
ou de acordo com a pessoa nós. Então veja que as desinências também são importantíssimas, pois servem para indicar, entre outras coisas, o singular ou plural de um verbo, a pessoa em que ele se encontra, seja ela primeira, segunda ou terceira. Além disso, o tempo verbal ou o modo verbal. E já que estamos falando de modo, é necessário que você saiba que existem 3 modos verbais. Estamos falando do indicativo, do subjuntivo e do imperativo. No indicativo, nós temos um modo que nos passa a ideia de certeza. Assim, quando eu digo eu trabalho muito, eu estou passando a ideia de certeza e logo eu estou usando o modo indicativo, pois ele indica esta ação. No caso do subjuntivo, nós temos um modo que nos traz dúvidas, que nos traz uma hipótese e até mesmo um desejo. Pense na seguinte oração: se eu soubesse. Veja que esta oração ela nos passa uma ideia de uma certa dúvida, uma certa hipótese. Se eu soubesse. Por fim, nós temos o imperativo, que é utilizado para nos dar tanto conselhos, ordens ou para se fazer um pedido. Vem aqui. Nesse caso, o verbo está sendo utilizado no imperativo. Vem. Além desses 3 modos, também temos os tempos verbais. Basicamente, existem 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. O presente, como o próprio nome indica, normalmente é utilizado para indicarmos um fato ocorrendo naquele momento, mas também pode ser utilizado para fazer uma determinada afirmação. Então eu posso dizer assim: eu canto bem. E nesse momento eu posso não estar cantando, mas eu uso o verbo no presente para afirmar uma habilidade, uma qualidade minha. Além disso, nós temos o que nós chamamos de passado, que em gramática nós chamamos de pretérito e dividimos em 3 partes. O pretérito perfeito, que indica uma ação que já aconteceu e foi finalizada no passado, exemplo, eu conheci seu pai. Ou o pretérito imperfeito, que indica uma ação também no passado, mas agora uma ação em aberto, pois eu irei indicar alguma outra coisa. Exemplo, eu falava ao telefone quando bateram a porta. Veja, a ação de falar está no passado, mas eu a deixo em aberto para indicar o que aconteceu enquanto eu falava. E temos o mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito não é muito utilizado, mas ele indica justamente uma ação que é anterior a outra ação. Esta outra ação no passado também. Então eu diria, mal chegar em casa, sentou no sofá. Veja, sentou no sofá é uma ação no passado, mas ao utilizar mal chegar em casa, eu trago uma ação que acontece antes da ação de sentar ao sofá. Veja, além disso, nós ainda temos o futuro do presente e do pretérito. O futuro do presente indica uma ação no futuro, claro. Então eu poderia dizer assim, falarei com você amanhã. Mas eu também posso usar o futuro do pretérito, que normalmente nos passa a ideia de uma hipótese ou a ideia de um pedido educado. Uma hipótese. Eu poderia vir amanhã. Ou ainda, um pedido educado. Eu gostaria de falar com você. Veja que os verbos podem ser utilizados em outras situações que não necessariamente indiquem o tempo verbal. Ficou com dúvidas? Não se desespere. Consulte o fórum, pergunte, faça os exercícios. Até a próxima aula.